O que a gente pode tirar como conclusão desse acontecimento italiano? Né? Primeiramente que essa tendência vai se aprofundar. Né? A burguesia se mostra incapaz de conter a situação. A base econômica para uma recuperação não está dada. A situação interna do conjunto dos países europeus, bem como dos Estados Unidos, bem como do Japão, é uma situação de crise capitalista que se aprofunda e não de recuperação capitalista. Nessas condições, a política das alas fundamentais do imperialismo, os partidos conservadores e alguns partidos de esquerda, é uma política que vai se chocando cada vez mais profundamente com as massas e isso se reflete no terreno eleitoral. Quer dizer, a tendência o que é? Que esses partidos comecem a perder as eleições. Né? Segundo, os representantes políticos do capital financeiro e o próprio capital financeiro já apresentam muito claramente uma tendência a se deslocar à direita. Né? O caso francês é um caso bastante sintomático. Né? O Macron já colocou o problema de diminuir o número de deputados no parlamento francês. Já colocou uma lei de estado de sítio, já colocou o problema de poderes excepcionais para o aparato repressivo do Estado, o que mostra, né, que as inclinações direitistas, elas não vêm apenas da extrema-direita, mas vêm também dos representantes ditos democráticos desses países. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção para não viver na ilusão de que na Europa se trava lá um combate de vida ou morte entre a democracia e a extrema-direita antidemocrática. Né? Na realidade, né, se a situação continua a se deteriorar, e ela vai continuar a se deteriorar, os regimes ditos democráticos e os próprios representantes democráticos vão dar uma guinada à direita. É uma coisa inevitável. Como está acontecendo nos países latino-americanos, onde os representantes do capital financeiro, ou seja, nesse caso, os representantes do imperialismo, foram obrigados a dar uma série de golpes para conseguir governar com regimes de características eleitorais, mas ao mesmo tempo estão destruindo totalmente a base de qualquer pacto democrático entre direita e esquerda, entre o Estado e as massas populares de um ponto de vista geral, como nós estamos vendo no Brasil. Né? O grande déficit de qualquer tipo de regime democrático é o fato de que os poderosos, os que dominam o regime político, não têm a capacidade de continuar dominando esse regime pelos meios, né, por meios com os quais eles estavam dominando até então, ou seja, a eleição. Esses fatos são muito importantes porque eles lançam uma luz na situação política brasileira. Né? Nós vamos falar disso daqui mais extensamente, mas só para mencionar, muita gente acredita que, ao contrário do resto do mundo, ao contrário do resto da América Latina, o Brasil, que sofreu um golpe de Estado em 2016, né, vai se encaminhar para uma nova democracia, que é uma coisa que não encontra apoio em nenhuma realidade, em nenhum lado do mundo. É apenas uma esperança de tipo religioso, de fé. Né? Como eu gostaria que existisse uma democracia, então eu tenho fé, apesar de toda a evidência material, de que essa democracia ela vai se estabelecer. Né? Quando, na realidade, nós estamos vendo o colapso disso daí
na maioria dos países do mundo que tradicionalmente são países democráticos, né? Veja o caso da Itália. Então, isso é uma primeira questão, né? Isso é uma questão muito importante para se levar em consideração na vinculação da análise internacional com a análise nacional, que muito pouca gente costuma fazer.